Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial, mas muito especial. Teve aqui a filha dela 2 vezes no episódio e eu falei, eu tenho que chamá-la lá, até porque a gente tem muito para conversar. Ela é psicóloga clínica e do esporte, tem como missão qualidade de vida emocional, especialização em hipnose ericksoniana, neurolinguística, DCP, certificado em psicologia energética pela CEP-USA. Atuação no núcleo de integralização humana. A filosofia de vida é buscar qualidade de vida sempre. Eu estou falando de doutora Vânia Renaud. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com você hoje. Eu acertei o sobrenome? Acertou, Renaud. Eu sou especialista em errar sobrenome. Doutora, que prazer recebê-la aqui para a gente falar de um assunto tão importante. Eu já tive aqui psicanalista, já tive coach especialista em PNL, mas faltava a psicologia do esporte, né? E a gente já conversou em uma outra oportunidade. Mais do que nunca, a psicologia do esporte tem trabalhado demais, né, doutora? Bastante. E agora, eu estava pensando hoje, né? Falei, a doutora vai estar no podcast, mas talvez a procura hoje por uma terapia não está mais nem ligada ao esporte, né, doutora? A necessidade nossa diária. Em geral, né? Em geral. A gente está ficando mais doente mentalmente? Eu acredito que sim. Está cada vez mais difícil lidar com as coisas, né? Muitas informações, as redes sociais aí cutucando a gente de todos os lados, né? Então, não é só o atleta hoje que procura. Em geral, os consultórios estão lotados, o que eu acho bom, porque hoje em dia as pessoas estão dando valor, né, à saúde mental, né? Porque sem saúde mental você não faz nada. Você acaba tendo algumas fugas, né? Isso. E essa fuga te leva cada vez mais longe de si, né? Exatamente. E te leva longe dos outros, né? Você deixa de ter uma qualidade de vida em geral. Então... doutora, eu estou aqui, mas eu já fiz terapia, né? E falo para as pessoas que todo mundo deveria fazer terapia de forma permanente. Olha, eu acredito que terapia é uma fase da vida. Eu acho que tem que parar em alguns momentos para poder caminhar sozinho, até para você colher os frutos da sua terapia. Então, eu costumo trabalhar um tempo com a pessoa, a gente vai por objetivos. Alcançou? Você está bem? Vai embora. Fica um tempo sem, se quiser voltar depois. Eu tenho pacientes que voltaram depois de 20 anos. Caramba. Eu não falei, mas você tem mais de 40 anos de experiência na área. Estou fazendo 40 anos de trabalho agora, esse ano. 40 anos de psicologia, já deve ter passado tantas histórias aí. Muitas histórias, tanto da clínica quanto do esporte, porque eu estou com as duas vertentes, né, desde sempre. Eu me formei já trabalhando com clínica e trabalhando no esporte também. Qual que é a diferença da psicologia esportiva e de uma psicologia clínica? Podemos dizer assim? Na verdade, assim, é que a psicologia esportiva você vai tratar aquelas questões
mais ligadas ao esporte, à performance, ao bem-estar no exercício. Não que na clínica a gente não faça isso. Eu falo que as duas se falam muito, né? Mas a psicologia do esporte, ela é mais focada em questões do esporte. Mas a gente não pode esquecer que a gente é um só, né? Então, a gente não é só o atleta. A gente é um profissional, é um pai, filho, irmão. Então, as duas se falam muito, né? Eu costumo dizer que você é na corrida o que você é na vida. Olha, eu acredito que sim. Eu falo que o esporte é um microcosmo. Então, a forma com que você se comporta no seu esporte é normalmente a mesma dinâmica que você tem na sua vida. Tanto é que quando você começa a trabalhar com atleta, é muito interessante o desenvolvimento que ele tem na vida pessoal, a ponto deles falarem, nossa, mudou tanta coisa na minha vida pessoal. A psicologia esportiva, ela está ligada somente à alta performance? Não. Eu tenho muitos pacientes que são atletas amadores e que procuram, porque eles sentem alguma dificuldade, mas eles querem vencer desafios, eles querem crescer dentro do esporte. Então, em algum momento, quando eles sentem que tem algo que não está caminhando, aí eles procuram a gente. Estou aqui pensando em um caso, doutora. Talvez não seria por vergonha se eu fosse procurar a doutora Vânia Sierra, eu iria falar da psicologia esportiva, mas eu identifico que eu não preciso da psicologia esportiva no momento. E se você acredita que tem muito preconceito ainda em 2024? Tem, bastante, bastante. Tem pessoas que elas sentem vergonha de precisar de um psicólogo. E ao contrário. Eu acho que você passa a ter uma visão mais saudável da vida quando você resolve que é a hora de você procurar o psicólogo. Porque você vai rever tuas questões, você vai trabalhar suas crenças limitantes, você vai trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, a sua comunicação, muitas vezes. Porque a gente mexe em tudo, né? Até porque, né, doutora, eu falei de fuga. Em alguns momentos a gente está em fuga, em outros momentos a gente está usando um subterfúgio de alguma situação, seja da bebida, seja da comida. E eu, pelo menos, eu percebo esse exagero quando eu estou fora do eixo e eu falo assim, eu não estou legal mentalmente. Está na hora de procurar um psicólogo, né? Mas ainda tenho essa questão da vergonha de tratar, de realmente... Esses dias eu estava em casa e abrindo a geladeira toda hora e comendo sem fome. Eu falei assim, cara, você não percebe que não tem nada a ver com comida? Né? E não tem nada a ver com a fome do estômago real, né? Aquela fome de verdade. É uma questão não emocional. É uma fome emocional, a gente chama. E isso pode ser a compulsão por compras, por drogas, por bebida, até mesmo por esporte em alguns o exagero momentos. Na corrida. O exagero, né? Que também a gente considera um vício, né? Porque acho que tudo tem que ter o limite adequado. Você não pode ser nem muito nem pouco, né? Você tem que estar no meio. E se você parar para pensar, o meio não é o meio exatamente, né? É um pouco para cá, um pouco para lá, é como um pêndulo. Doutora, você já está aí fazendo 40 anos, mas eu acredito que esses últimos 3 anos a coisa deu uma, assim como nós podemos dizer, uma aumentada. Deu. Depois da pandemia, aumentou muito o número de pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, depressão. Mas eu vi muito o aumento da crise de ansiedade. Bastante. Eu falo o seguinte, que é uma linha, né? Então, é a ansiedade que todos nós temos, né? Não tem como tirar a ansiedade. Se eu te tiro a ansiedade, você não levanta da cama. Porque você precisa da energia da ansiedade, até para levantar da cama e fazer suas coisas. Então, ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico. Para mim, é uma linha só.
Então, eu falo que quando está na crise de ansiedade, a gente tem que segurar, trabalhar bastante para que não chegue na crise de pânico. Porque a crise de pânico é horrível. Né? Eu falo para os meus pacientes, eu nunca tive, mas eu sei o que as pessoas sentem quando tem uma crise de pânico. E a crise de ansiedade também. Hoje a gente vê crianças com crise de ansiedade, adolescentes, lotado de adolescentes com crise de ansiedade. Doutora, eu estou aqui lendo e fala sobre, e aí eu acabei de pensar isso, sobre a questão da ansiedade e a linha tênue entre a crise de pânico e a questão da energia das pessoas. Tem uma correlação? Sim. Eu falo que é assim, eu falo que a ansiedade é como se a gente gerasse uma energia a mais. Só que a gente gera tanta energia que a gente paralisa. A gente vê muito isso no esporte. Alguns atletas paralisarem. Por quê? Eu falo que é como se fosse um excesso de energia. Só que ela não sai. Então, ela cria o quê? Uma paralisação. Por isso que a ansiedade é tão ruim. Você quer fazer as coisas, mas você não vai. Você não consegue. Você tenta. E as pessoas falam, levanta daí, vai lá fazer. Não é simples. É difícil, muitas vezes, você com aquela crise de ansiedade, você conseguir fazer alguma coisa. Mas a gente tem que vencer isso, né? Para poder sair desse estado, que é horrível. A procrastinação tem a ver com isso. Eu quero fazer, mas eu estou aqui, eu não consigo. Eu não saio daqui, não consigo. Era para ser uma gravação de podcast, eu estou numa terapia. Pois é. Eu perguntei sobre a energia porque é justamente isso. A crise de ansiedade, ela fica tão alta que você se paralisa. Exato. Você procrastina, você fala assim, não é possível. Doutora, além da questão de se descontrolar na questão da comida, quantas vezes eu coloquei o tênis, desci a escada de casa, cheguei no portão e voltei. E aí eu falava assim, o que está acontecendo? Cara, você não consegue abrir o portão. E voltava para casa e queria ficar deitado. E não é porque você deixou de gostar da corrida. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um impedimento mesmo. É como se você não conseguisse sair do portão para ir fazer tua corrida. Porque a gente sabe da importância. Eu falo que a ansiedade, para mim, é um excesso de energia. É o que eu vejo. E a depressão é a falta dela. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás que ela falava para mim que depressão era braços caídos. Aí ela sentava e fazia assim, eu estou de braços caídos hoje. E se você olhar bem, né, o que é estar de braços caídos, cara, você não consegue. E assim mesmo ainda tem gente que acha que depressão é frescura. Pois é. É preguiça. Ele não sai da cadeira porque ele tem preguiça. E não é isso. É verdade. É um sofrimento muito grande para quem é depressivo. Doutora, além da questão do preconceito, né, eu sou treinador, acompanho algumas situações. Eu brinco que eu tive só 6 meses de psicologia na faculdade de educação física. Que é pouco, hein? É muito Vocês pouco. tinham que ter, eu acho que os anos todos. É muito pouco, mas eu aprendi que nós não somos psicólogos, mas a gente consegue enxergar algumas situações que eu tenho uma situação agora, recente, que eu falei para a pessoa, vai fazer uma terapia, vai resolver muita coisa, é uma questão emocional, então a gente consegue identificar. Mas, ainda em 2024, né, falando da psicologia esportiva, não vou falar nem da clínica, tá? Mas falando da psicologia esportiva, ela ainda anda distante, né, doutora? Ainda. A gente vê no mundo do futebol, que é um mundo que gira muito dinheiro, e vê grandes times, né, que acham que a ajuda da psicologia não é necessária, que o técnico ele consegue fazer ali o motivacional, consegue gritar. E sabe, eu falo que o motivacional não vem de fora, vem de dentro. Eu posso fazer qualquer coisa que você vai ficar motivado agora. Amanhã você não está mais. Porque não teve o efeito necessário.
A motivação a gente tem que buscar dentro da gente. A automotivação. Automotivação. E você vê, a corrida é um dos esportes que tem motivação intrínseca. Quanto mais as pessoas correm, mais elas querem correr. Eu corri 5, agora eu quero correr 10. Agora eu quero fazer meia maratona. E assim. E as pessoas não param, né? Porque isso é motivação. Então, elas mudam a vida, porque aí elas começam a praticar a corrida. Aí os amigos dela mudaram, porque são do grupo de corrida. Ela tem o treinador mais próximo. Eu falo que o treinador é o princípio da motivação para o atleta. E você está ali o tempo todo. Quando você faz uma planilha, você sabe para quem você está fazendo. Você fala, o fulano. Aí você vai fazer a planilha para aquela pessoa. Então, vocês acabam tendo uma relação muito próxima. Isso motiva. Vou chegar lá e vou falar para o Zulu que eu não consegui correr. E você vai conversar com ele para tentar entender o que aconteceu. Então, não deixa de ser uma terapia. Não é uma psicoterapia com um psicólogo, mas é uma ajuda que você está dando. Até mesmo, eu recebo muitos atletas vindo indicados por treinadores. E muitas vezes o treinador me liga, olha, eu estou te mandando uma pessoa, aconteceu isso, você pode ajudar? Isso eu acho interessante. Eu não vejo isso em todos os esportes, tá? Mas eu vejo isso no triatlon, eu atendo bastante triatleta, corridas em geral, corrida de montanha, corrida de asfalto. Eu atendo esgrima também, eu tenho os meus esgrimistas. Atualmente, eu estou sem... Atualmente, essas são as modalidades que eu mais atendo. Mas já atendi de todas, só não futebol. Né? Porque... Não, e se acontecer do time perder, a culpa é do psicólogo, você sabe. Né? Tem isso também, né? Às vezes a psicóloga falou uma vez com os jogadores, mas a culpa é dela. Doutora, você falou algo que me levou ao seguinte pensamento. É verdade, quando você está correndo, você quer correr mais, você quer correr todos os dias, aquilo vira um vício. Mas quando você não está correndo, quando você não está fazendo atividade nenhuma, que eu falo que você está no sofá com uma bacia de batata, de pipoca, você também quer ficar ali todos os dias. Essa também é uma realidade, né? O além e o aquém, né? Sim, exato. E como que a psicologia ela consegue ajudar essas pessoas a encontrar o ponto de equilíbrio? Eu costumo dizer o caminho, porque a gente está perdido. Então, na verdade, o que a gente faz? Primeiro, eu falo que tudo começa pelo autoconhecimento. Qual que é o ideal? Eu fiz um trabalho com você, eu quero você com uma boa autoestima. Aí você fala, mas peraí, Vânia, por que boa autoestima? Porque para mim isso é fundamental. Autoconhecimento, autoconsciência. Então, autoconsciência do quê? Quem eu sou? Quais são as minhas limitações? Aonde eu quero chegar? Eu tenho consciência de quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. Aí você passa para a autoaceitação. Eu tenho que aceitar que eu tenho dificuldades e que talvez eu precise de algumas ajudas. Aí, segurança. A partir do momento que eu entendo que eu preciso de ajuda, que eu sei quem eu sou, que eu tenho consciência de onde eu quero chegar e eu preciso de ajuda, eu me sinto mais segura. É como se agora eu estivesse amparada. E aí, qual que é a última da linha? Autoestima. Porque autoestima não é só você chegar no espelho e falar, uau, tô gato hoje. Não é isso. Também é, mas não é só isso. Mas é você se sentir bem com você. Então, quando o atleta ele vem e ele está desencontrado, ele quer correr, mas ele não está conseguindo, mas ele está com problemas em casa, porque o atleta tem problemas como qualquer outra pessoa. E muitas vezes isso vem para a terapia. Né? Estou com um problema em casa, tem alguém doente, aconteceu alguma coisa, perdi o emprego, né? Porque atleta de corrida tem emprego também, né? É verdade. Ele não vive da corrida, né? Ele precisa trabalhar também. Com certeza. Então, ele tem os impedimentos ali. E aí, a gente precisa trabalhar tudo isso. Para quê?
para que ele entenda qual que é o caminho que ele quer seguir. E aí é interessante, quando o atleta começa a estar melhor, eu falo, quando ele está em comunhão com ele, né, que ele já está mais confortável dentro dele, ele começa a se desenvolver. Então, ele corre melhor, com mais qualidade, ele treina melhor. Só que a gente precisa lembrar uma coisa, né, Zulu? Nem todo dia a gente acorda, uhul, vou treinar. Não é todo dia que a gente faz isso. Tem dias que a gente acorda e fala assim, ai, acho que eu não vou. Mas são dias pontuais. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive com os atletas de alta performance. Isso faz parte. Não adianta a gente esperar que o nosso humor seja, né, assim, linear. Não. A gente vai oscilando. O dia inteiro a gente oscila. Às vezes você acorda super bem, aí acontece alguma coisa, você fica mal. Daqui a pouco você já está bem de novo. Então, a gente precisa entender esse processo para o atleta. E aí, através do autoconhecimento, ele começa a entender quais são os instrumentos que ele vai ter a partir de agora para lidar com isso. Por isso que eu te falei que, para mim, terapia não é a vida toda. Porque você chega no consultório e fala que você está com a mochila vazia. A cada sessão, você vai pondo alguma coisinha dentro da sua mochila. Chega uma hora, a sua mochila está cheia. E aí você está pronto para fazer sua caminhada sozinho. Mas só que os instrumentos que você levou, eles são seus. Ninguém mais tira isso de você. Legal. Deixa eu fazer um merchan aqui, lembrando que esse podcast é um oferecimento de alto estilo. Levando sua aventura desde 1985, qualidade, durabilidade, consciência ambiental em cada passo. Acesse agora e vivencie a excelência em equipamentos para montanhistas e aventureiros em www.autoestilo.com. Use o cupom da Montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Doutora Vânia, você falou sobre, eu chamo de relacionamento, treinador e aluno. Né? Eu chamo de um relacionamento. Mas, durante essa minha jornada de treinador, eu me deparei com algumas situações que as pessoas se sentiam pressionadas quando recebia a planilha. E você falou o seguinte, Zulu, eu não consegui fazer o treino hoje. E a gente vai tentar entender o porquê. Mas tem pessoas que elas já fazem uma espécie de fuga e ela se sente pressionada. E eu tive recentemente uma situação que a pessoa falou, olha, eu não consigo cumprir os treinos e eu fico pressionado. Isso está me deixando numa crise de ansiedade muito grande. Porque a pessoa está se obrigando a fazer o treino que você coloca ali na planilha exatamente como você colocou. E, de verdade, tem dias que não dá para fazer. Só que o tá tudo bem, ninguém escuta. Não, pera, como é que eu vou falar para o Zulu que eu não fiz o treino ontem? Como que eu vou falar para o meu treinador isso? Então, é a questão é ter que enfrentar, né? Porque se eu falo para você que eu não consegui fazer o treino, eu estou falando para mim também, né? Nossa, eu não consegui fazer o treino. Então, acho que tem as duas coisas, né? Mas é engraçado, às vezes o treinador é olhado como o cobrador. Eu falo, gente, ele não é teu cobrador. Você procurou por ele. Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso. O que motiva a gente a procurar um treinador? Eu adorei o jeito que o Zulu trata os alunos dele. Não, eu confio no trabalho que ele faz. Aí eu vou lá, ligo para você e falo, eu quero ser sua aluna. Muitas vezes é assim. Ou então, a minha amiga fala, não, vai, fala com o Zulu, ele é ótimo. Então, é assim que a gente vai procurar. Só que no decorrer do relacionamento, eu também acho que é um relacionamento, pode ser que a gente tenha muitos pontos em comum ou não. E por isso que as pessoas também mudam de treinador. Só que a cobrança, pelo que eu vejo, nunca é do treinador. É da própria pessoa. Aí você vai analisar, é o que eu te falei, é o microcosmo, né? O esporte. Aí você olha para a vida dela, ela faz igualzinho na vida dela. Porque se eu não fizer o meu chefe, o chefe nem fala com a pessoa. Eu falo, mas ele te cobra sempre? Não. Ué, mas você não está falando que ele é um cobrador? Não, mas eu sei que eu tenho que entregar. Sim, tudo bem que você tem que entregar.
Mas eu falo que o maior cobrador mora dentro da gente. É o pior juiz e o maior cobrador. Eles moram aqui dentro. É verdade. E assim, né? Eu mando mensagem para os alunos, eu falo que já foi a época de ficar pegando no pé, se treinou, não treinou. Eu mando uma mensagem assim: oi, doutora Vânia, tudo bem? Como você está? E aí tem gente que fala assim: por que você está perguntando isso? Eu falo: eu estou perguntando se está tudo bem com você. Está tudo bem com você? Se está tudo bem com você, está tudo bem. Está tudo certo. Mas acha que eu já quero fazer uma cobrança. Eu falei: não, em relação ao treino, eu entro na plataforma, eu sei quem treinou e quem não treinou. Eu quero saber se está tudo bem, porque muitas vezes não está bem com a pessoa. E aí, alguma situação, talvez eu consiga ajudar. Mas em relação ao treino, eu falo assim: a matemática vale, que o menos é mais. E nem sempre, eu falo por mim, nem sempre eu estou a fim de treinar. Então, tem dia que eu faço 20 minutos. Tinha lá 10 km para eu fazer. Eu fiz 20 minutos porque era o que eu tinha para aquele dia. E está tudo bem. Isso. Mas é o que eu te falei. O tá tudo bem e ninguém escuta. Eu sei que para você tá. E se eu for sua aluna e falar: puxa, Zulu, não consegui treinar, você fala: tudo bem, Vânia, treina amanhã. Mas, dependendo da cobrança que eu tiver dentro de mim, eu já vou pensar: nossa, ele vai me dar uma bronca. Como assim vai dar uma bronca? Né? Mas é assim que eu vejo. Eu uso o exemplo do nutricionista, né? Eu falo assim: o nutricionista não fica me perguntando depois da consulta se eu estou comendo certo. Depois, quando eu voltar lá, ele vai saber se eu fiz certo ou não. Mas eu sei qual que é o meu papel. O treinador, eu falo assim: a gente que é da educação física, né? Doutora Ana Sierra também, eu falo assim: a gente tem que ser também ao mesmo nível. Não precisa ficar cobrando o aluno. Eu monto, como a doutora Vânia falou, você monta o treino pensando no aluno, mas não quer dizer que ele vai fazer aquele treino 100%, porque ele não pode estar bem naquela semana, naquele mês. Mas aí também tem uma outra coisa, né? Tem a comparação com os colegas, né? Sim. Os meus coleguinhas de equipe, né, que treinam lá no parque comigo, quando você fez tanto? Eu não fiz. Né? Pace. Nossa, o pace é um inferno. É mais do que a distância, o pace. Nossa, gente. Pace é uma coisa... É uma assim, disputa. E você sabe que é o grande trabalho, doutora, conseguir falar para o aluno para ele correr na zona 3, na zona 2. Dá para você? Não, mas é muito devagar. Não, por favor, faz o treino na zona 2, na zona 3. Por quê? Eles querem fazer zona 4 e zona 5 por causa do pace. Se fizer na zona 3, na zona 2, o pace vai lá em cima. E como que vai colocar isso na rede social? Então. Pois é. E isso, tem gente que fala assim: você viu fulano, ciclano, beltrano colocou, que conseguiu fazer tanto, não sei quantos quilômetros em tanto tempo. Imagina, eu não consigo. Eu falo assim: tá bom, mas a rede social aceita qualquer coisa. É verdade. Eu posso dizer na rede social, saindo daqui hoje, que eu ganhei na Mega Sena. É verdade? Não, não é verdade. Mas você pode pôr o que você quiser. Mas as pessoas têm medo disso. E tem alguns atletas que, quando estão chegando perto de algumas provas, eles param de ver a rede social. O povo está treinando demais. Eu falo assim: mas você também está. Não, mas fulano, ciclano, beltrano está treinando muito mais do que eu. Eu falo: como é que você sabe? Você estava lá? Você treina junto com essa pessoa? Não, eu falo que eu tenho que trazer dados de realidade para a pessoa. Você é vizinho daquela pessoa? Você vê ele sair de manhã cedo? Quanto tempo ele fica treinando? Não, então você não sabe. E outra coisa, cada um é um, né? Você não tem um padrão de planilha. Você olhou para a Vânia, você conversou comigo, já entendeu quem eu sou, qual que é o meu objetivo, por que eu estou te procurando. Aí você vai fazer a planilha da Vânia, que é diferente da Maria, que é diferente do João. Eu falo: gente, cada um é um. Não adianta você tentar correr igual o seu colega. Mas eu tenho muita gente que fala assim: aí, Vânia, eu vou ganhar do meu colega essa prova aí. Eu falo: tá bom, vai buscar. E aí, às vezes, não consegue. Vem o quê? Frustração. Aí eu pergunto: mas por que você não conseguiu? Às vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa nem sabe por quê. Eu falo: talvez você tenha ficado tão ansioso para ultrapassar o seu colega
que você não conseguiu. Aí a crise de ansiedade trava, aí você não consegue se desenvolver legal na corrida. Doutora, durante esses 40 anos, a gente pode pegar a era tecnológica, né? E a era sem tecnologia, sem internet, sem rede social. O mundo ele é bem diferente Muito. com as redes sociais, porque as pessoas se comparam muito. Uhum. Para a psicologia, como que foi se moldar e lidar com esse mundo novo? Eu acho que foi um processo. Igual para nós que fomos mudando tudo isso na nossa vida, a psicologia ela foi se adaptando também. Você vê, a pandemia trouxe os atendimentos online. Só que eu já atendia muito antes da pandemia com atendimento online, porque lá fora, meus colegas, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, já atendiam online. Hoje tem as regras, tal, mas já era alguma coisa que estava vindo. Já tinha essa necessidade. Então, a gente foi, aos poucos, se moldando a isso. Porque a gente tem... Não adianta. Eu vou fingir que a tecnologia não existe? Eu vou falar, não. Ah, tudo bem, você mora em Santos. Não, mas você tem que vir toda semana. Não. Se você me telefonou, me escolheu, você podia ter escolhido o seu vizinho, que é psicólogo. Mas você escolheu a Vânia por algum motivo. Igual a história de como é que eu escolho o meu treinador. Tem alguma coisa? Não, mas me indicaram. Não, eu sei que você trabalha com isso, com esporte. Eu também pratico esporte. Ah, então tá. Então não adianta a gente querer também fugir disso. É online? É online. Eu tenho dias que eu fico o tempo todo dentro da sala, só online. Mas, felizmente, tem os que vão presencial. Melhor, né? Opa! A emoção é diferente, né, doutor? Ah, é diferente. A energia é outra. O olhar nos olhos é diferente. Os olhos, às vezes, falam mais do que a própria voz. A postura, como senta, né? Se bem que a gente, depois de tanto tempo, a gente está treinado a pegar até a respiração, né, da pessoa. Doutora, eu sou de uma geração... 1978. E eu estava pensando algumas semanas e comparando com o meu filho, que é de 2006. A minha geração, pelo menos pelo que eu conheço, ela não fica se comparando porque a gente nasceu antes da rede social. Então, eu não fico preocupado que o Zezinho ele tem um relógio melhor do que o meu, que eu não tenho um iPhone e ele tem um iPhone da última geração. E a nova geração, ela se compara muito, principalmente na rede social. E o que eu costumo dizer é, não acredite em tudo que você vê na internet. Eu falo isso também. Mas como que é lidar com gerações diferentes para a psicologia? Olha, eu vou falar para você o que eu sinto. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Né? Eu atendo adolescentes jovens de 13 anos, 14, 15. E tem essa questão mesmo de o meu amigo tem um iPhone, eu quero um iPhone. Se bem que eu acho que essa geração de 13, 14 anos hoje não é tanto assim. Eu acho que a geração anterior foi mais. Que o meu filho, 18, vai fazer 18. 18, 20, 22. Eu acho que esses se comparam mais. Isso é uma coisa que eu vejo. Então, se eu vou atender alguém que é próximo da minha idade, as histórias são muito parecidas. O que a gente viveu foi muito parecido. As questões familiares da época, as proibições, não, você não vai e fica quieto. E a gente ficava. Aí depois já veio as outras gerações. Não, mas por que eu não posso ir na casa do fulano? Eu não questionava minha família, nem minha mãe, nem meu pai. Não, você não vai, tá bom. A gente ficava em casa. Eu não sabia por que eu não podia ir, mas também não perguntava. Ah, foi ruim para mim? Não, não foi. O questionamento só com olhar já merecia, já tomava uma surra. Eu, pelo menos, meu pai já só de olhar diferente, você já tinha... Eu lembro que a minha mãe ela só olhava pra gente assim, e a gente ficava quieto. Ela não precisava abrir a boca, não tinha necessidade. A gente sabia que aquele olhar dizia, fique quieto agora. E a gente ficava. Ou então, a gente aprendeu a ser frustrado. Né? E a gente aprendeu a lidar com as frustrações.
Porque a gente não ganha tudo. Só que aí agora, fala para um menino de 16, 17 anos, não, você não pode, qualquer coisa. Nossa, como que eu não posso? Por que eu não posso? E aí vem uma série de questionamentos. Né? Eu já fiz esse exercício com o meu filho, de falar para ele, eu vou falar não, não é porque eu não tenho condições. É que você precisa aprender com o não também. Que é o limite. E quando você fala em limite, você fala de uma coisa muito séria. Por isso é que eu falo, que eu não falo para os meus pacientes ou para as pessoas em geral, você pode tudo, porque eu acho que a gente não pode tudo. Eu acho que a gente pode algumas coisas, mas eu tenho que criar uma condição para conseguir. Eu sempre dou o exemplo da maratona. Eu comecei a treinar hoje com você. Aí eu chego para você e falo assim, mês que vem posso fazer maratona? Você vai falar, não. Um não bem redondo. Por quê? Porque eu não estou treinada para uma maratona. Eu não estou nem treinada para 5, que dirá uma maratona. Não, mas meus amigos fazem. Quanto tempo eles estão treinando? Ah, não sei. Pergunta. Então, porque também tem ansiedade, né? Meus amigos vão para a Maratona de São Paulo, eu também quero ir. Aí não vai todo mundo viajar para a Maratona de Porto Alegre, eu também quero. Então, vai acompanhá-los, vai torcer, mas você não vai fazer ainda a maratona. Então, esse processo é importante. E as pessoas querem pular, né? Eu conto que uma vez uma paciente chegou, sentou na minha frente e falou assim, nossa, acabei de vir do Parque Ibirapuera. Eu falei, você estava lá? Comecei a caminhar com uma amiga. Aí a gente conheceu um treinador. Isso era janeiro, fevereiro, começo do ano. Eu falei, que legal. A gente pegou o telefone dele, ele vai fazer planilha pra gente, a gente vai treinar com ele. Legal, bacana. E aí, em abril, a gente faz a Maratona de São Paulo. Eu falei, pera, de que ano? Não, ele prometeu. Eu falei, ele não deve ter prometido. Eu acredito que não. Né? Não, mas ele falou que a gente consegue. Eu falei, consegue em outro ano, não em abril deste ano. Aí eu falei assim para ela, mas você faz exercícios quantas vezes por semana? Nunca fiz. E você vai começar a correr para correr daqui a 3 meses numa maratona. 42 quilômetros. Gente, 42 quilômetros não é brincadeira. Não é. Mas as pessoas, às vezes, elas não percebem isso. Aí fica aquela coisa, né, de algumas promessas milagrosas que a gente vê. Não, você pode tudo. Depende. Eu falo para as pessoas, se eu chegar para você e falar assim, meu sonho é ser astronauta. Aí você vai falar, nossa, Vânia, mas você é engenheira? Quantos anos você tem? Aí eu vou começar a conversar com você, você fala assim, mas como assim você vai ser astronauta? Então, eu não posso mais ser astronauta. Eu brinco que na próxima vida, talvez. Né? Mas eu posso ser outras coisas. Eu posso fazer uma outra faculdade? Posso. De qualquer coisa. Isso eu posso, eu vou aprender. Agora, se eu vou trabalhar com isso ou não, eu não sei. Então, esse milagre do a gente pode tudo, não é real. Doutora, eu sei que você tem alguns pacientes ali que já passaram aqui pelo podcast. Muitos. E alguns eu sei que dá bastante trabalho. Opa! E eu vou citar aqui um, porque isso é muito comum, né? E ele citou aqui no podcast, por isso que eu vou citar também. O Sidney Togumi, treinador, quando esteve na Torre de Jans, ele falou que chegou lá de balde cheio. Ele já chegou para a largada de balde cheio. E aí ele falou que durante o evento, uma faísca fez o balde transbordar. Isso é muito comum no atleta, ele tá com o balde cheio na vida e ele transferir isso de forma automática para a atividade física e, vamos dizer assim, não ter êxito naquilo que ele imaginava que seria algo tão comum e fácil. Pode acontecer, sim. Acontece.
Acontece. Eu diria que não é uma regra. E como faz? Liga para a psicóloga? Foi o que ele fez. Aí fica mais caro, né? Fica. Principalmente quando é de madrugada, De madrugada, né? 3 horas da manhã, você vê um número desse tamanho no seu celular e você fala, meu Deus, quem é? Mas é uma situação mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum. Por isso que eu falo que o acompanhamento psicológico para o atleta, ele separa. Né? Eu falo assim, não adianta eu entrar para fazer uma prova se eu estou preocupada com os problemas que estão na minha casa. Eu falo, se for assim, não vai. Fica em casa. Tenta resolver. Até porque durante a prova você não vai resolver os problemas. Mas muita gente tem muita dificuldade em separar. E eu falo, você como atleta, você vai treinar, você vai cuidar da sua alimentação, você vai no médico, vai no fisioterapeuta, você tem todo aquele esquema, né, para o seu esporte. Os seus problemas da sua casa, da família, não podem entrar nisso. Ele entra, né? Só que eu não posso deixar interferir. É a mesma coisa, nós estamos aqui. Você deve ter problemas como eu também tenho. Só que eu não estou pensando nos meus problemas. Eu estou vivendo isso aqui com você agora. Quando eu sair, eu tenho que resolver tal coisa. Eu vou e resolvo. Então, mas aí todo mundo tem que aprender a separar. E tem gente que não consegue. Vira tudo uma Vira coisa tudo só. uma coisa só. Eu brinco que alguns trazem um balaio desse tamanho e falam 500 coisas. Eu fico assim, né, olhando. Né? Aí eu brinco, né, que eu falo que eu puxo uma coisa, né, vem um monte de coisa pendurada. Né? Aí eu falo assim, vamos uma coisa de cada vez. Né? Porque é assim que é o processo terapêutico. Você vai tentando entender quem é a pessoa, vai mostrando para ela o comportamento dela, a gente vai identificando as crenças, os desejos, aonde você quer chegar. Isso é importante. Aonde você quer chegar? Tem gente que fala assim, Vânia, não sei. Eu falo assim, pera, como você não sabe? Aí eu tenho um ditado que eu falo assim, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Não, mas espera, que coisa mais gostosa do que você saber que você quer chegar ali naquela parede e você se direcionar para aquela parede? É prazeroso isso. Eu sei que eu quero chegar até ali. Eu vou me dirigir até ali. A responsabilidade é minha de me levar ali. É ali que eu quero chegar. É lá que eu vou. Doutora, eu comecei a correr em 1996 e desde então tem mudado um pouquinho, mas se deu muita importância para o treinamento físico. Seja você fazer uma musculação, seja fazer a parte de fisioterapia, seja fazer a parte de aeróbica, seja o que for. E nunca se deu uma importância para o treinamento mental. E eu já fiz essa pergunta aqui várias vezes para vários treinadores e também para alguns atletas. O treinamento mental, ele é tão importante quanto o treinamento físico? É, porque a tua cabeça é o motor do seu corpo. Você está mal, você consegue correr? Você não consegue nem treinar. Se eu estou deprimida, eu não vou sair do sofá, eu vou ficar no sofá. Não, mas eu tenho uma planilha que o Zulu me mandou. Sim, e daí? Deixa ela ali, eu não consigo sair do sofá. Agora, quando você começa a tratar a sua mente, eu falo que o treinamento mental ele é tão fundamental quanto o treinamento físico, quanto o nutricionista, o fisioterapeuta. Hoje, a gente fala muito no fortalecimento mental. E se eu fortaleço a minha mente, fica mais fácil. Então, eu falo que o esporte, principalmente a corrida, ela tem alguns fatores importantes. A resiliência, né? Eu passo pelas adversidades, mas eu sei que vai passar, que amanhã vai ser outro dia. O tentar vencer novos desafios. E depois, né? Hoje a gente fala de uma coisa, né? Que eu preciso aprender com as minhas adversidades para fazer as mudanças. Então, eu vejo muitas vezes o atleta que... Vânia, eu fui muito mal na prova. Ou então eu quebrei.
Eu falo, mas o que aconteceu? Você falou com o seu treinador? Não. Mas senta com ele e conversa. Tenta entender o que aconteceu, até para não acontecer na próxima. E muitas vezes já aconteceu de eu pegar atletas traumatizados, que eles não querem mais fazer aquele tipo de prova. Ah, não, aquela quilometragem eu não faço mais. Mas por quê? Ah, porque aquela prova lá eu quebrei. Sim, já foi, lá atrás. Outras podem vir. E você só precisa melhorar a sua cabeça para você alcançar. Mas as pessoas não querem falar. Porque, de novo, eu falo para os meus pacientes que eu, na terapia, eu sou figura fundo. Porque enquanto você está falando lá, você está se ouvindo. Uma coisa você está pensando na sua casa, né? Articulando, tá aqui dentro. Aparentemente está sob controle. Aí você me conta alguma coisa. Mas você também está ouvindo o que você está me contando. Aí é a grande sacada. Que quando volta para você a fala, você fala, opa, o que eu faço com isso aqui agora? A escolha sempre é de vocês. Quando os pacientes falam, Vânia, eu tenho a prova tal, é tal, qual que eu faço? Eu falo, não sei. Como você não sabe? Ué, não sei o que vou correr? Veja qual que você prefere. Conversou com o seu treinador? Ele vai dizer que é a tal. Eu falei assim, você não sabe se ele vai dizer. Tenho certeza que ele vai falar para fazer essa e não essa. Tenta perguntar para ele antes de você dizer qual que ele vai escolher. E, no fundo, a escolha é sua. Não tem jeito. Legal. Doutora, o papo está muito bom, está excelente. Falar sobre treinamento mental, eu acho que é um assunto que rende muito, né? Eu acho que a gente tem aí vários exemplos, seja nas modalidades, principalmente olímpicas, né? Por que um competidor ele consegue ganhar tudo e quando chega na Olimpíada ele não consegue fazer o mesmo salto que ele fez a vida inteira, não consegue fazer o mesmo saque que ele fez a vida inteira? A gente percebe que muitas vezes tem um mundo em cima dos ombros dele e as coisas acabam não saindo da maneira que acontecia antigamente, né? Porque existe a pressão, né? Eu vou para uma Olimpíada, né? Eu tenho que ganhar. Eu falo, não. Né? Eu brinco que a Olimpíada é que nem Oscar. Talvez você não ganhe, mas o simples fato de você dar aquela voltinha lá com a bandeira, cara, já foi. É importante isso. Quantos atletas vão para a Olimpíada e não ganham? Um monte. Mas existe uma pressão, a obrigação. Eu tenho que. Eu falo principalmente para os atletas. Eu falo assim, tudo que você coloca, eu tenho que, é pesado. Eu falo, vamos trocar? Você quer fazer isso? Eu tenho que correr o TMB. Por que você tem que correr o TMB? Muitos param, olham para mim. Não, eu quero a troca. Você quer? Então você vai treinar para o TMB. Não tem que. Porque tudo que você põe o tem que, você carrega a mochila extra. Aí é pesado. Eu tenho que ganhar essa prova. Eu falo, de onde você tirou essa regra? Você quer ganhar? Quero. É leve. Você vê, até a força das palavras é importante. Então, tem muitos que vêm... Eu falo assim, vamos mudar um pouquinho o seu vocabulário? É importante isso. Aí você muda a forma de pensar, você muda a emoção e você muda o comportamento. Verdade. Doutora, o papo está muito bom. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e para quem está assistindo também. Onde encontrar a doutora Vânia, né? Deixa o contato... para quem quiser saber mais sobre psicologia clínica, psicologia esportiva, eu acho que eu vou ligar para a doutora Vânia para a psicologia clínica. Fique à vontade, vai ser um prazer ter você lá. Bom, eu trabalho no Newmana, né? A gente tem o Instagram do Newmana, que é @Newmana.
E tem o meu pessoal também, que é @VâniaRenó. E estou à disposição. Se quiserem fazer perguntas, quiserem conhecer a gente, o nosso trabalho lá, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né? Todos os dias são os dias das mulheres, mas hoje é uma data que marca. Hoje é a comemoração. A comemoração, né? igual aniversário, É né? isso A aí. gente faz aniversário todos os dias, é um dia por vez. E aí tem uma data que você comemora o seu aniversário. Exato. Assim eu vejo o Dia das Mulheres e o Dia das Mães, todas as datas eu vejo como um dia de comemoração, e nós estamos comemorando hoje aqui com uma grande mulher, com uma grande profissional. E quero agradecer a vocês, os trabalhos técnicos de Ana e Gabriel no Estúdio Voz. Pessoal, até a próxima. Valeu? Obrigada. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.